Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse domingo, o dia santo do Senhor, vamos abrir as Escrituras em Números 21, versos 4 a 9. Números capítulo 21, versículo 4 até o verso 9. Diz assim a Escritura: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar nesse instante. Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Deus da aliança. Nesse instante nós colocamos diante de Ti a vida, ó Deus, da Tua igreja. Aqueles nossos irmãos que ainda, ó Deus, estão com seus templos fechados. E aqueles que, ó Deus, estão no grupo de risco e não podem ainda, ó Deus, cultuar conjuntamente nas nossas igrejas, nas santas convocações. Supre eles, ó Deus, com a mensagem do Teu Evangelho e com o Teu conforto. Visita o mundo nesse momento delicado. Pedimos pelos nossos governantes, pelos profissionais da saúde, ó Deus, por aqueles que trabalham na produção de vacinas, ó Deus, tanto na área da bioquímica, da farmacêutica, clamamos pela Tua graça. Ó Deus bendito, nós rogamos que agora o Teu Santo Espírito, que inspirou os autores bíblicos, o primeiro deles, Moisés, num período de quase 1.600 anos, tendo todos os autores em vista, possa, ó Deus, também trazer agora aquela capacitação que só o Teu Espírito é capaz de nos dar, ó Deus, para compreender a Tua palavra. Ó Deus, que eles que foram inspirados reproduziram o texto sagrado, agora que o Senhor nos ilumine para a compreensão do mesmo. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, agradecidos no nome de Cristo. Amém. Queridos, com certeza você, há 75 dias atrás, ouviu falar de George Floyd. Ele era um americano negro e ele foi mortalmente morto por um policial. E a causa, e isso já tem sido confirmado, ainda que investigações continuam, foi o racismo. Isso deu nos Estados Unidos o início de um processo muito grande nas redes sociais, e isso se estendeu a outros países também, com aquele chamado movimento Vidas Negras Importam. Queridos, é evidente que o racismo é algo condenável nas Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos entender que a vida humana, independente da sua etnia ou da cor da sua pele, ela tem muito valor, porque o homem foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus, segundo o relato de Moisés ali no livro de Gênesis. Queridos, e nós às vezes nos encontramos em alguns momentos que parece que Deus está querendo trazer à nossa mente uma reflexão, mas que, quem sabe, muitas pessoas assim não as percebem. Queridos, ontem muitos dos campeonatos estaduais de futebol terminaram. E com certeza aquele que movimentou um número maior de pessoas foi o Campeonato Paulista, o campeonato estadual do estado de São Paulo, envolvendo a segunda e a quarta maior torcida do Brasil e, consequentemente, um volume aí de muitas pessoas, além de outros admiradores que às vezes realmente assistem ou escutam no rádio quando nós pensamos em uma final como a de ontem. Queridos, e todos buscam durante aqueles 90 minutos um grito que é muito chamativo, um grito de campeão. E nós sabemos que os atletas muitas vezes se esforçam durante meses para que esse objetivo seja alcançado.
Queridos, mas o que nos choca é que também no dia de ontem o Brasil chegou a 100 mil mortes por causa do novo coronavírus. Queridos, então é chocante, enquanto alguns milhões se alegravam com o grito de campeão, o Brasil ontem vivia literalmente um grande dia de luto, um luto nacional, onde nós chegamos aí a 100 mil mortes por causa desta doença que é a Covid-19. Queridos, quando nós pensamos aí na população do Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, talvez você vai dizer que esse número ainda não é tão significante. Queridos, isso é absurdo, é muito significante. E nós já perdemos aí aproximadamente 3% da população brasileira com essa situação calamitosa que essa doença provoca. Queridos, quando nós abrimos o texto de Números capítulo 21, nós também encontramos em determinado momento alguns gritos de angústia contra Moisés, alguns gritos de rebeldia contra Deus e alguns gritos depois de clamor por misericórdia, mas nós vamos por partes. Primeiro nós precisamos então olhar o contexto dessa narrativa. Esse quarto livro do Pentateuco, no hebraico ele significa no deserto. O seu nome original hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é Mebridar. E ele foi escrito aproximadamente no ano 1406, antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Moisés viveu ali 15 séculos antes de Cristo. O nome que nós temos aqui chamado Números vem de uma tradução grega. A primeira tradução do Antigo Testamento para o grego foi chamado Septuaginta, ou tradução dos 70. E é dessa tradução grega que nós temos aqui esse livro com o nome de Números. Mas no deserto define melhor aquilo que o livro expressa. E essa organização do livro, ou esse contexto histórico do livro, é de fundamental importância na compreensão. Então essa narrativa cobre o período quando o povo saiu ali do Egito, depois de 430 anos como escravo, em direção à terra prometida. Existem dois pontos aqui que são cruciais para compreender o livro. São o censo. Nós sabemos que o IBGE faz o censo do país a cada 4 novos anos. Eu acabei de destacar aí também que nós já perdemos 3% da nossa população por causa desta enfermidade. Pois bem, se você ler o capítulo 1 até o capítulo 4 do livro de Números, nós temos aí os primeiros censos de Israel. E no capítulo 26, versos 1 a 2, nós temos o segundo censo. O primeiro censo é quando o povo está já saindo do Egito, quando eles entram no deserto, e o segundo censo já é quando eles estão praticamente entrando na terra de Israel. Então, queridos, esse livro vai cobrir um período de quase 40 anos, quando o povo então saiu ali entre o Monte Sinai, quando eles recebem os 10 mandamentos, até as planícies de Moabe. Queridos, do capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 36, versículo 13, nós temos os últimos 5 meses do 40º ano do povo de Israel no deserto. Então, 21:10 a 36:13, nós temos aí já os últimos 5 meses do 40º ano. Então, esse ponto aqui que nós estamos no capítulo 21 até o verso de número 9, nós estamos ali já no 40º ano da narrativa da presença do povo de Israel ali no deserto. Números narra uma transição de gerações. O livro apresenta uma visão de esperança e de recomeço. Isso é muito forte no livro de Gênesis. No livro de Números, perdão. Porque aqui nós temos uma narrativa de recomeço e de esperança. Porque aqueles homens e aquelas mulheres viram os seus pais e os seus avós morrerem no deserto por causa da sua rebeldia contra Deus. Mas o Senhor promete que todos os homens de 19 anos para baixo, e além disso as mulheres e as crianças, iriam entrar na terra prometida, mesmo naquela geração de muitos que haviam morrido por causa da sua rebeldia contra Deus. E o pecado marcante ali é o pecado da murmuração.
Queridos, eu sei que essa pandemia que já se estende aí há 5 meses trazem consequências terríveis, mas cuidado para que o seu coração não se torne rebelde, cuidado para que você não cometa este pecado de murmurar contra a providência de Deus. Então eu gostaria que nós meditássemos no dia de hoje, dia do Senhor, sobre o seguinte tema: um exemplo da graça no Antigo Testamento. Um exemplo da graça no Antigo Testamento. Alguns intérpretes das Escrituras se confundem achando que a graça ela só é apresentada no Novo Testamento. De maneira nenhuma. Gênesis 3,15 nós temos ali a promessa que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e ali já é o anúncio da graça de Deus. Nós vamos ver com base nos versículos 4 a 6, o primeiro ponto, que é o seguinte: um povo necessitado da graça. Um povo necessitado da graça. Olha o que diz o versículo de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Se você retornar no capítulo 21, os versos 1 a 3, aqui nós temos a narrativa de uma grande vitória que Deus concedeu a Israel. E eu peço aos irmãos que me permitam fazer a leitura. 21, 1 a 3. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma. Você vê no verso 1 que esse povo habitava no Neguebe, que é uma região citada lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 126. Então o povo de Israel tinha recebido a ordem de Deus, através de Josué e também de Moisés, antes, que todos os povos cananeus deveriam ser destruídos, pois eles eram povos idólatras. Israel não havia destruído então esse povo, e alguns deles, por intermédio da astúcia militar, do rei Arade, conseguem levar cativos os israelitas. Então eles pedem que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia, e o Senhor concede uma grande vitória. Os cativos são libertos, Israel está mais uma vez conquistando parte da terra prometida. É claro que aqui nós estamos falando de um período pré-Josué, então aqui nós estamos falando só de um comecinho ainda dessa conquista, mas aqui nós já vemos a providência do Senhor cuidando do seu povo. Então aqui Israel deveria estar profundamente alegre, Israel deveria estar profundamente agradecido ao Senhor pela sua providência e pelas suas vitórias. 10 pragas no Egito, o levantar de Moisés como aquele que foi o libertador de Israel depois de 430 anos de escravidão. Além disso, eles tinham a coluna para os livrar do calor, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante também as noites, para que o frio não os consumisse. Eles tinham um maná vindo do céu, que era um pão que Deus providenciava. Deus mandava cordonizes para eles. As suas vestes e as suas sandálias não envelheceram. Observe, eles receberam os 10 mandamentos, 40 anos de muitas vitórias, de muitos motivos de agradecimento, mas o povo continua murmurando. Então, no verso de número 5, eles chamam o maná como um pão vil. Na Nova Versão Internacional está traduzido como comida miserável. No hebraico é comida desprezível. Observe como o povo ele não conseguia se mostrar grato pela providência de Deus. Queridos, se você ler o capítulo de Números, o capítulo de número 11, versos 5 a 6, e o capítulo de número 11, versos 31 a 34, ali o povo havia murmurado contra Moisés e contra Deus, pois eles não tinham alimento. Eles dizem que sentiam saudades das cebolas, dos pepinos do Egito. Eles diziam que sentiam saudades da condição de escravos. Essa é a realidade dos fatos.
Então ali o Senhor providenciou o maná e o Senhor também providenciou cordonizes. E isso havia acontecido 38 anos antes desse episódio. E naquela ocasião muitos judeus morreram pela sua ação de murmurar contra Deus. Então essa geração aqui, eles tinham visto a morte dos seus pais e a morte também dos seus avós, e mesmo assim, 38 anos depois, eles não se mostram piedosos, mas eles também se mostram rebeldes contra Deus. Então no verso 6 nós temos o castigo de Deus. Queridos, o povo vai receber a punição pelo seu pecado e muitos morrem pelas mordiduras de serpentes enviadas pelo Senhor. O segundo ponto do meu sermão: o único Deus verdadeiro que oferece a sua graça. O único Deus verdadeiro que oferece a sua graça. Versos 7 e 8, então a Escritura diz: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Deus então observa o arrependimento do povo, e nós sabemos que um dos atributos de Deus é que ele é misericordioso. Outro dos atributos de Deus é que ele é bondoso. Então, mesmo em face ao coração rebelde do povo, diante do seu arrependimento, o Senhor se lembra deles. O Senhor providencia para os moribundos, para aqueles que ainda não tinham sido mortos, mesmo picado pelas serpentes. Aqui muitos já haviam morrido, não é possível saber quantos, não há informações históricas sobre isso. O Senhor manda que possa ser construída uma serpente de bronze colocada sobre uma haste. Queridos, mas eis um fato muito interessante, narrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 4. Permita-me a leitura, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 4. Segundo Reis 18, 4. Diz assim a Escritura. Está falando sobre o reinado de Ezequias e as suas reformas espirituais. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutista. Observe, queridos, desse período de Moisés aqui até o período do rei Ezequias, nós temos aí aproximadamente um intervalo de 900 anos. E o povo de Israel adorava ainda aquela serpente de bronze. O objetivo de Deus jamais foi esse. Eles deveriam olhar para aquela serpente como um instrumento da graça de Deus, como um instrumento que Deus tinha providenciado para que eles fossem curados. A cura não era pela serpente, a cura era pela graça de Deus. E é interessante, nós vemos aqui uma serpente, porque a serpente está associada à queda, a Gênesis 3, mas foi justamente esse ponto, ou esse animal que Deus mandou que fosse feito de bronze, e ali a graça de Deus se manifestou. E aí você precisa se lembrar que Deus, ele nos providenciou uma cura ainda maior, que é a cura do nosso pecado, que é a nossa condição de termos certeza que iríamos para o inferno e agora termos certeza que estaremos para sempre na presença do Senhor. Queridos, então observe o que vai dizer o versículo de número 8. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma hoste, será que mordido que a mirar viverá. Queridos, mas observe no verso 7 que veio Moisés e ele intercedeu pelo povo, ele orou pelo povo. Mediador aqui é a figura de Moisés. Ele então
representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Nós temos aqui uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa de Moisés. Nós muito bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo, segundo 1 Timóteo 2,5, é o único mediador entre Deus e os homens, e ele orou por mim e por você numa oração que transcende os séculos, a oração sacerdotal em João 17, onde ele orou por todos os crentes. Mas em terceiro e último lugar, nós temos aqui um povo salvo pela graça. Um povo salvo pela graça. Olha o que diz o verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui nós temos claramente a manifestação da salvação de Deus. Israel provou através daquela serpente, não por intermédio dela, mas por intermédio do poder de Deus, a fonte do milagre. Quem olhava para aquela serpente era curado. Queridos, e aqui nós temos aquilo que na teologia bíblica é chamada de figura. Aquela figura apontava para algo muito superior. Aquela figura apontava para o próprio Cristo. Queridos, eu queria que você, por favor, abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre a narrativa de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim a Escritura: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, vou ler de novo o verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, aqui nós temos a narrativa da conversa do Senhor com Nicodemos. O Senhor traz um exemplo do profeta Ezequiel, e mesmo Nicodemos, sendo um intérprete, um conhecedor profundo do Antigo Testamento, do hebraico, sendo doutor nesta língua, ele não compreendeu do que Jesus estava falando ao destacar o nascer de novo. Ele pensou que isso seria encarado de maneira literal, mas é nascer da água e do Espírito. Então o Senhor traz um outro episódio do Antigo Testamento, não utilizando mais Ezequiel, mas sim Moisés, em Números capítulo 21. Exatamente o texto que nós acabamos de ler da serpente, Números 21, de 4 a 9. Então no verso 14 ele diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A língua do Novo Testamento é a língua grega, e a palavra levantar, ou o verbo levantar no original desse verso de número 14 é o verbo ripsó. Ele significa literalmente levantar no espaço como ser exaltado na glória. Aqui, queridos, preste atenção, levantar no espaço e ser exaltado na glória. Aqui é uma referência clara à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi levantado no espaço físico, ali para a sua humilhação, mas ele foi exaltado na glória quando ele ressurgiu dos mortos 3 dias depois. Então aqui é uma referência à morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e também à sua ressurreição. Queridos, então aqui nós temos o objeto da nossa salvação, por isso nós temos esperança. Queridos, quando nós lemos Efésios capítulo 4, verso 31, ali o apóstolo Paulo ele faz uma lista de alguns pecados e ele inclui a gritaria. Queridos, eu disse no início sobre um grito muito importante, o grito de campeão. Não estou dizendo, queridos, que o esporte não é algo digno, de forma nenhuma. Mas, queridos, ontem, quando o Brasil completava 100 mil mortes, não era dia de comemorar, mas à luz do 6º mandamento, toda vida humana é importante porque ela representa a imagem e semelhança de Deus. Mas existe sim um grito muito importante que foi dado na cruz do Calvário, e o grito foi: está consumado. Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo deu esse grito, estava garantida a minha e a sua salvação. Por isso nós somos um povo salvo pela graça. Queridos, sim, é momento de chorar,
pelas mais de 100 mil mortes. É momento de lamentar, é momento de orar, mas a gente nunca pode esquecer que existe um grito muito mais importante do que o grito de campeão, que é o grito que Cristo deu na cruz: está consumado, e por ele nós temos salvação. Aqueles judeus, 15 séculos antes de Cristo, foram salvos na sua saúde clínica, na sua fisicalidade, mas o grito do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás nos garante a vida eterna. Que Ele assim nos abençoe e que Deus nos dê força e que em breve essa pandemia possa passar, mas continuemos firmes, com os olhos fitos em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Oremos. Deus bendito, obrigado pelo grito de Cristo, ó Deus, está consumado, que garante a nossa salvação. Guarda a tua igreja nesse momento difícil, ó Deus, que o mundo enfrenta, mas que nós nos lembremos que esse grito nos dá esperança, que nós estaremos para sempre com Ele no novo céu e na nova terra, pois Ele venceu a morte. Aplica assim a tua palavra em nossos corações, abençoe a nossa semana, no nome de Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a eterna consolação do Santo Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém.